Olá, meu nome é João Rodolfo, da Igreja Batista Nova Filadélfia, e nós estamos aqui para falar um pouco mais da Palavra de Deus. Eu saúdo a todos e que esse vídeo possa abençoar a sua vida, em especial as pessoas, aos irmãos da Igreja Congregacional em Papucaí, Cachoeira de Macacu, e a todos aqueles que esse vídeo possa alcançar. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Nós estamos aqui para falar de um personagem que nós amamos, que é um personagem de referência para a nossa vida e é um personagem que com certeza Deus ama muito mais. Estamos aqui para falar de Daniel. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Daniel, de meditar em um dos profetas maiores das Escrituras. E nós percebemos em Daniel que ele poderia ter uma vida completamente diferente da que ele construiu, da que ele escolheu viver. Daniel ele ainda era muito jovem, ele era nobre, ele era da linhagem nobre de Israel, da região sul, né, do reino de Judá. E Daniel vivia em Jerusalém e tinha os seus bens, a sua herança, as suas riquezas. Mas um dia a Babilônia, o rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou cativo vários jovens para serem seus escravos. Pois bem, num dia Daniel perdeu seus sonhos, sua família, sua casa, sua herança, suas riquezas, suas belas roupas. Daniel perdeu tudo. Mas Daniel não perdeu algo que é muito especial, que ninguém poderia roubar dele. Ainda que Satã ele tente roubar tudo da nossa vida, Satã ele jamais poderá roubar a nossa fé. Daniel não perdeu a sua fé no Senhor. Ele poderia agora em Babilônia, distante de todos, dos seus professores, dos seus líderes, dos seus pais, viver uma vida que ninguém pudesse condená-lo, viver uma vida que as escrituras não poderiam condenar, ninguém poderia usar das escrituras para acusá-lo, porque ele estava longe do templo, ele estava longe dos sacerdotes, ele estava longe de toda a sua liderança. Mas ele sabia em seu coração que ele não estava longe de Deus. O mesmo Deus que o via em Jerusalém era o mesmo Deus que o via ali em Babilônia. E Daniel coloca no seu coração não se contaminar com as iguarias, com as oferendas de Babilônia. E ele decide fazer um jejum. E a partir daquele momento, ele decide só comer legumes. E o chefe faz um teste com ele, é aprovado, e depois de 3 anos, eles, todos os jovens, todos os escravos tinham que se apresentar diante do rei Nabucodonosor e serem testados. E Deus dá um presente especial para Daniel e para 3 dos seus amigos que decidiram servir a Deus juntamente com ele: Ananias, Azaria e Misael. Deus dá para eles a sabedoria, Deus dá para eles o dom de discernimento de sonhos, Deus dá para Daniel é, um, um dom, né, a unção de profeta. E Daniel ele vai viver grandes experiências ali com Deus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem que ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha uma janela que ficava voltada em direção à sua terra natal, Jerusalém, e ali ele clamava ao Senhor. Ele não clamava a Deus simplesmente por conta de situações próprias, de causa própria, mas ele clamava pelo seu povo. Ele clamava pela restauração de Israel. Ele clamava pelo perdão de pecados. Ele clamava por ver a sua terra restaurada, ele clamava por ver o sonho de Deus acontecer. Não era mais simplesmente os sonhos dele, mas ele sonhava em ver os sonhos de Deus se cumprirem na sua vida, na vida do seu povo, porque ele sabia que o desejo de Deus era ver Israel restaurado. Então ele ora para que os sonhos de Deus se materializem. Muitas vezes nós estamos orando por sonhos próprios, por sonhos que não são os sonhos de Deus, por coisas que Deus não está interessado. Você já tentou se perguntar, você já tentou se questionar qual é a vontade de Deus e entrar em propósito de oração por isso? Ore pela salvação de alguém, ore pela reconciliação de alguém, ore para que Deus restaure o seu bairro, a sua cidade, eu não sei. E é isso que Daniel vai fazer. Ele dedica a sua vida em oração. Mas o anjo vai trazer uma resposta para Daniel ao longo de suas orações, porque Daniel ele esperava que se cumprisse, ali nos seus dias ainda todos aqueles sonhos. E existiam alguns profetas que se levantaram e enviavam carta para os que estavam em cativeiro babilônico, dizendo que aquele cativeiro só iria
acontecer durante 2 anos. Depois de 2 anos, haveria paz, haveria segurança. Eles iriam voltar para sua terra. Mentirosos, falsos profetas, profetizam bênçãos, profetizam coisas que Deus não falou que iria se cumprir. E aí se levanta um outro homem de Deus, um outro profeta naquele tempo, chamado Jeremias. E Jeremias, ele dita as cartas e o seu escrivão, Tobias, ele escreve e as cartas chegam até as pessoas que estavam em cativeiro. E naquelas cartas, Jeremias afirmava que o cativeiro não iria durar somente 2 anos, mas o cativeiro iria durar 70 anos. Daniel ele ainda era muito novo, não sabemos se ele tinha 15 anos, 20 anos, não sabemos, mas ele orou, ele perseverou em oração durante 70 anos. E isso a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, em Daniel no capítulo 9, porque Daniel 9 diz que Daniel, ele, ao meditar nas cartas de Jeremias, ele entende pelas escrituras sagradas que aquele cativeiro duraria 70 anos. Então ele se volta novamente para Deus para buscar os conselhos de Deus e para pedir: Senhor, chegou o ano septuagésimo, chegou o ano de tu libertar Israel, restaurar o teu povo, perdoa os nossos pecados, Senhor. E Daniel, ele, no começo ainda lá do seu ministério em Babilônia, né, o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho. O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua que ela no seu corpo tinha vários metais, a cabeça era de ouro, o peito de prata, a cintura, né, o ventre de bronze, os pés, as pernas de ferro, os pés de ferro e bronze. Mas depois vinha uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. E essa pedra atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua voou como a ira. E nós vemos que, de fato, Deus prometeu, através daquele sonho, Deus revelou para Nabucodonosor que a Babilônia, de fato, era a cabeça de ouro. Ou seja, era o primeiro império que iria governar o mundo e iria influenciar o povo de Israel, iria maltratar o povo de Deus. Mas depois de Babilônia, viriam outros reinos, viriam outros governos. Mas Deus, ele através do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Deus fala para Daniel, dá um recado simples, que vai haver um governo que não tem nada a ver com nenhum desses reinos, nem a cabeça, Babilônia, nem os outros que virão, mas virá um reino como a rocha, mas essa rocha vai ser cortada, e essa rocha vai atingir, vai destruir todos os governos. E essa rocha, ela vai crescer como um grande monte, e ela vai encher toda a terra. E Deus revela no capítulo 2 de Daniel que nessa estátua representada pelos governos. Por fim, o final de tudo é o reino de Deus se estabelecendo sobre a terra. Daniel sabia das profecias que um dia um rei iria reinar, iria governar em Jerusalém, iria governar sobre toda a terra. O profeta Jeremias veio antes dele e profetizou sobre isso. E vários outros profetas haviam avisado que um rei descendente de Davi, um reino de Deus, seria estabelecido através dele. E ele reinaria sobre toda a terra. E esse reino seria eterno, seria para todo sempre. Daniel então poderia confiar que ainda que a Babilônia tivesse oprimido o seu povo, tivesse destruído a sua terra, tivesse destruído o templo, o santuário de Deus, mas depois dele viriam outros reinos, e depois outro, e outro. Mas por fim o reino de Deus seria estabelecido. Era um sonho de Daniel ver esse reino. O sonho de Daniel era ver o seu povo consagrado ao Senhor, sem pecados, o templo de Jerusalém de pé e a terra sendo regida pelo governo de Deus. Esse era o sonho de Daniel, essa era a sua oração. E o tempo se passou, os 70 anos se cumpriram. Daniel de fato viu a Babilônia cair. Numa noite, o Império Medo-Persa, a Pérsia, que seria hoje o Irã, destrói, invade a Babilônia, o Iraque, e estabelece o seu governo.
E Daniel clama ao Senhor, e Deus envia o seu anjo e diz: realmente, Daniel, os 70 anos se passaram. Eu vou usar a Pérsia e eles vão liberar o povo de Israel. Os escravos aqui em Babilônia vão ser liberados, vão poder voltar para sua terra. Mas ainda não chegou o fim. Ainda faltam outros impérios, outros governos. Daniel, ainda falta 70 semanas de anos. E só da época em que a Jerusalém começar a ser reconstruída através de uma ordem imperial, vai demorar, depois dessa ordem, ainda pelo menos 483 anos para que o ungido, o Messias, seja cortado. O Messias cortado, o ungido cortado. Lembra da pedra cortada? Então, era só o começo. Ainda viria, depois da Pérsia, mais outro governo e outro governo, até o Messias ser cortado. Pois bem, Daniel suportou os 70 anos, provavelmente com 85, 90 anos, não sabemos. Daniel suportou, mas ele não suportaria mais 480 anos. Daniel não suportaria para ver, né, depois de tanto tempo, de quase 500 anos, e na verdade mais do que 500 anos, ver o seu povo de fato restaurado, Jerusalém purificado, o santuário erguido e ungido. Daniel não aguentaria para ver, ele morreria. Então Daniel, a partir desse momento, ele não pode ficar mais apegado em ver as profecias se cumprirem. Ele precisa crer. Deus dá a ele muitas outras revelações, muitas outras profecias, visões detalhadas do que aconteceria no futuro com os outros reinos e com o reino de Deus que será estabelecido sobre a terra. Daniel ele recebe muitos segredos de Deus porque Daniel se tornou amigo de Deus. Daniel era um jovem que se dedicava a falar com o Senhor. E Deus ele não guarda os seus segredos, mas ele compartilha seus segredos com os seus amigos, como ele fez com Abraão, como ele fez com tantos outros. Deus deu muitos segredos para Daniel. E Deus colocou então no coração de Daniel que ele aguardasse esse reino eterno, que ele esperasse pelo Deus eterno, porque o próprio Messias, o próprio ungido, seria cortado. O próprio ungido de Deus que viria sobre a terra seria morto. Mas haveria a oportunidade de começar tudo de novo, de uma ressurreição. E nesta ressurreição, a vida eterna. Isso se comprova lá no capítulo 12 de Daniel. No capítulo 12, no versículo 2, Deus avisa para Daniel: Daniel, muitos dos que dormem no pó. O que seria dormir no pó? É alguém que está na rua dormindo no chão? Não é isso. É uma figura de linguagem para falar daqueles que estão na sepultura, daqueles que dormem, daqueles que não têm consciência, daqueles que estão aguardando o grande dia da ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Deus avisa para Daniel: Daniel, ainda que você morra, ainda que você não aguente, fica tranquilo, porque vai haver uma ressurreição. O ungido vai ser ressuscitado e você, Daniel, meu querido, também vai ser ressuscitado. Louvado seja Deus. E no versículo 3 diz: os sábios, pois, resplandecerão com com o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Gente, que palavra maravilhosa de esperança para o jovem Daniel, para o agora idoso Daniel. Daniel, ainda que você morra, ainda que você descanse, ainda que o seu corpo físico seja sepultado, você vai se levantar. E os sábios, eles vão resplandecer como os céus, como o firmamento. E aqueles que ensinam a justiça. Daniel era um homem que ensinava a justiça, que proclamava a verdade, que proclamava a justiça de fato, verdadeira, a justiça de Deus. Não a vingança, não o espírito de vingança, não o espírito de guerra contra os governos. Não adianta.
guerrear contra os governos. Vai cair um, vai se levantar outro, seja pior, seja melhor, não sei. Mas nós devemos ansiar pelo governo justo. Esse governo, o governo de Deus sobre a terra, o governo do Messias, esse será o governo que nós devemos crer, esperar, ansiar e ensinar para os outros e compartilhar para os outros. Esse era o reino que Daniel deveria guardar. E ainda no versículo 13 desse mesmo capítulo, diz assim: Tu, porém, vai até o fim, Daniel. Não desista, tu aguentou todo o tempo, Daniel. Tu suportou tanta coisa, Daniel. Tu perdeu tudo num dia. Você se tornou escravo, não teve a possibilidade de escolher se casar, se tornou um eunuco na corte de Nabucodonosor, serviu a Babilônia. Daniel estava no meio de tanta coisa terrível, de tanta feitiçaria, de tanta situação macabra. Mas Daniel perseverou, então o conselho de Deus é: Daniel, continua. Continua perseverando. Vai até o fim, Daniel. Continua nessa fé. Continua nessa esperança, meu amigo. E aqui diz, né, no final do seu livro: estarás na tua herança nos fins dos dias. Daniel, ainda que você morra, a tua herança não é a herança que os teus pais poderiam te dar. A tua herança não é alguma coisa que você conquistou nessa terra. Daniel, a tua herança está guardada para você na eternidade. Você administrou a Babilônia, serviu a Babilônia, você administrou e aconselhou no governo da Pérsia. Mas, Daniel, eu te espero no meu reino. Eu te espero na administração, no serviço no meu reino. E assim termina o livro de Daniel, com profecias maravilhosas. Eu não sei qual a tua esperança nesse momento. Onde está o teu foco? É claro que a gente tem que lutar pelas coisas dessa terra, é claro que a gente tem que lutar pela nossa família, é claro que a gente tem que lutar pela nossa vida econômica, é claro que a gente tem que lutar para conquistar as coisas desta terra. Nós somos homens naturais, ainda temos um corpo que precisa se alimentar, se vestir, é lógico isso. Daniel é um exemplo disso. Daniel, ele era um jovem que estudou muito, que se aplicou, que aprendeu as novas línguas, que aprendeu a nova cultura, que trabalhou bastante e se destacou no seu trabalho. Daniel não só se destacou espiritualmente, mas se destacou nos negócios dessa terra. Então a gente não está falando para você ser um alienado, mas o conselho de Deus é que você foque nas coisas eternas. É que você sirva a Deus, servindo também aos homens. É que você se consagre ainda hoje, porque não vai adiantar você focar e esperar em Cristo somente nas coisas desta terra. Você não vai ser feliz focando nos problemas, porque você vai conquistar alguma coisa aqui, mas sempre vai te faltar algo. Você nunca estará completo. Você vai conquistar um carro, daqui a pouco você vai querer outro melhor. Você vai conquistar um celular, um Xbox, algum produto tecnológico, daqui a pouco passa, vem outra versão mais moderna. Você nunca estará satisfeito. Você vai satisfazer o seu prazer hoje, mas isso não vai satisfazer você. Você vai querer mais e mais. Essa vida está fadada a ter um fim. Os governos desta terra estão fadados a falharem, mas nós precisamos voltar os nossos olhos e crer no Deus eterno, no Deus que não tem fim, naquele que, ao nos fazer nascer, já conhecia a nossa história e já teve todo um planejamento maravilhoso para nós. Então foca nesse Deus que sabe o final da história. E não murmure, reclame pelas coisas que não deram certo. Continua buscando, continua orando, ainda que pareça que quanto mais você ora, parece que as coisas estão piores. Mas foca no alvo, foca em Jesus, sirva a Deus, porque com certeza vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Fiel a gente não vai ser 100%, a gente não é perfeito. Daniel precisava de um Salvador também, assim como eu e assim como você. Nós precisamos dessa pedra, dessa rocha, desse Messias, desse ungido, que um dia morreu no nosso lugar. Ele nos promete que assim como ele ressuscitou ao terceiro dia,
Ele vai nos ressuscitar também e vai nos dar a vida eterna. Prova dessa vida eterna agora já está disponível para nós. Então abra mão daquilo que te prende a um prazer, a uma alegria passageira. Tudo isso que você está provando agora, talvez, para te dar algum tipo de satisfação, não vai trazer a satisfação que você precisa, mas que você possa, nesse dia, escolher a boa parte, escolher servir ao Senhor, o Deus da eternidade. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a sua casa, a sua família, todos os seus bens, tudo que está à sua volta, seja consagrado ao Deus Criador dos céus e da terra, que tem o controle da história da humanidade, que não perdeu esse controle, ainda que pareça que tudo está dando errado, mas Ele tem uma resposta lá no final, esperando por nós. Busca Ele. Amém? Esse é o convite de Deus. Jesus te abençoe.